Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos estudando o quarto livro de Moisés, chamado Livro de Números. Livro de Números possui 36 capítulos, 1288 versos. E nós vamos ter a jornada dos filhos de Israel, do Monte Sinai até Cádiz, Barneia. Depois nós vamos ter no deserto Sinai suas jornadas, né? Depois do Sinai até Cádiz, depois de Cádiz até as regiões de Moabe. E depois de Moabe, eles vão estar ali à entrada, um pouco antes do rio Jordão. Então, Números marca 39 anos da jornada do povo de Israel pelo deserto. Né? Um ano que eles vão do Sinai até Cádiz e depois 38 anos que eles vão ficar no deserto ali das planícies de Moabe. Né? Nós vemos que nesse livro nós vamos encontrar a marcha dos filhos de Israel, a numeração do povo, a contagem deles, é o livro das provas, é o livro das murmurações, da divisão da terra que acontece antes deles entrarem na terra prometida. Vamos então começar capítulo 1. Deus falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Note que eles estavam no deserto do Sinai. Essa Deus falou a Moisés é a forma típica que aparece no livro de Levítico, da tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano de sua saída na terra do Egito, dizendo, era o segundo ano, não é, da saída da terra do Egito. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima. Note que os varões seriam contados da idade de 20 anos para cima. Todos os que saem à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. A contagem não era do povo todo, era somente dos varões que iriam à guerra de 20 anos para cima. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Então, em cada tribo, em cada família, havia um cabeça, um líder, né? Esses, pois, são o nome dos homens que estarão convosco. De Rubem, Elisur, então, seria o cabeça. Filho de Sedeur, de Simeão, Selumuel, filho de Zurisatai. De Judá, Nasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. E dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiéser, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram chamados da congregação os príncipes da tribo de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Esses eram os líderes do povo. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim o contou no deserto do Sinai. Por isso que o livro chama Números, por causa da contagem do povo. E não de todo o povo, novamente, somente dos
que iriam à guerra dos exércitos. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel e as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Rubem, 46.500. 46.000 homens e 500 podiam sair à guerra da tribo de Rubem. Vamos para a segunda. Dos filhos de Simeão e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, de todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, de suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Note que o número de Judá é o maior número até agora. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Essa primeira ordem aí, Judá, Isacar e Zebulon, era a ordem que eles iriam marchar, seria o primeiro das tribos. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.500. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Note que da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Esses foram os contados que contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era da casa de seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel,
segundo a casa de seus pais, e 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Todos os contados foram 603.550. 603.550 era o total do número dos todos os filhos de Israel de 20 anos para cima que podiam sair à guerra. Agora, do verso 47 a 54 do capítulo 1, nós vamos ter que os levitas não são contados. Os levitas foram separados para o serviço do tabernáculo e eles não são contados. Verso 47, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma dele entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Então os levitas ficavam ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão. O trabalho deles era desarmar e armar o tabernáculo. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. Esse era um trabalho somente para os levitas fazer. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um segundo o seu esquadrão, e cada um segundo a sua bandeira, segundo os seus exércitos. Note que os filhos de Israel tinham bandeiras, cada tribo pertencia à sua bandeira, tinha a sua bandeira própria, segundo também os seus exércitos. Mas os levitas assentarão suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, porque os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Só os levitas podiam chegar para fazer e administrar o trabalho do tabernáculo. Nenhum outro homem, nenhuma outra tribo podia fazer isso. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então, os filhos de Israel fizeram conforme as palavras do Senhor. Se nós olharmos essa foto, né, no deserto, aqui está o tabernáculo, os levitas tinham seus acampamentos armados ao redor do tabernáculo, tá vendo? Ali eram os levitas, e as demais tribos, 3 tribos, ficavam aqui, né, no lado leste, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao oeste e 3 tribos ao sul, as 12 tribos. Mas quem ficava ao redor do tabernáculo eram os levitas, não é? Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. Aqui na porta ficavam Arão, seus filhos e Moisés, não é? Vamos falar agora da ordem das tribos no acampamento. A ordem dessas tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés, sempre introduz uma nova sessão. E Arão dizendo, os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias da casa de seus pais. Cada casa de Israel tinha uma insígnia, diz que a insígnia de Judá, da tribo de Judá, era um leão, não é? Cada uma tinha a sua insígnia. Ao redor de fronte da tenda da congregação assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá. Está vendo? Do exército de Judá ficava ao oriente, segundo os seus esquadrões. E Nasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. Esse era o maior exército de Judá. E junto a ele assentarão as suas tendas a tribo de Isacar
E Natanael, filho de Suar, será príncipe dos filhos de Isacar. Então era Judá, depois Isacar. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 54.400, com 70, mais 54 mil, quase 120 mil. Depois, a tribo de Zebulon. Essa era a ordem: Judá, Isacar e Zebulon. Essas tribos estariam juntas ao Oriente, a banda do, conforme diz aqui, eles estariam a banda do Oriente, para o nascente do sol. Então, essas tribos estariam acampadas à porta da tenda da congregação, claro, depois de Moisés e Arão, que estava bem ao redor da porta. Então, ao Oriente estaria Judá, Isacar e Zebulon. Então diz aqui, depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, os que foram contados dele, 57.400, com os outros 50 mil da tribo de Isacar, com mais 70, nós temos quase 170 mil esse exército dos homens que podiam sair da guerra, dos de 20 anos para cima. Todos os que foram contados do exército de Judá, vai dar aqui, 186.400, segundo seus esquadrões. Esses marcharão primeiro. Então, na ordem das marchas, eles iriam marchar 3 tribos, depois mais 3 tribos, depois viria o tabernáculo com os levitas, mais 3 tribos e 3 tribos, sendo que as primeiras 3 tribos era Judá, o cabeça, depois viria Isacar e Zebulon, mas quando conta da tribo do Judá, o exército de Judá, 186.400, claro, incluindo os homens de Isacar e de Zebulon, segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem era a segunda. Segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. Então, enquanto que Judá ficava à porta, no sul do tabernáculo estaria Rubem e os seus esquadrões. Esse estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército, que foram contados deles, foram 46.500, isso só do exército de Rubem. E junto a ele assentará as tribos de Simeão e Selemuel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, 59.300. Então, junto com Rubem, estaria Simeão. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 45.600. Agora vai juntar Rubem, Simeão e Gade, e vai chamar o exército de Rubem. E o seu exército foram 45.600. Todos os que foram contados do exército Rubem, somando, claro, o exército Rubem, Simeão e Gade, foram 151.450, segundo os seus esquadrões. Esses marcharão em segundo lugar. Então, o primeiro exército de Judá, junto com Judá estaria Isacar e Zebulon. O segundo exército, Rubem, junto com Rubem, estaria Simeão e Gade, não é? Esse primeiro exército, 180 mil, esse segundo, 150 mil, não é? 150 mil e 1.450. Esse partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas. Então, Judá primeiro, Rubem segundo, e depois os exércitos dos levitas, os sacerdotes, não é? Que não foram contados. Então partirá a tenda da congregação com exércitos levitas no meio dos exércitos, quando assentarão as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Interessante, né? O exército ia 6 tribos,
sendo que Judá encabeçava, depois Rubem, e depois o Senhor, depois viria as outras tribos, sempre mostrando que o Senhor estava no meio do povo, no meio, não é? Deus sempre está no meio do seu povo. Vamos então partirá a tenda da congregação com exércitos levitas, no meio dos exércitos, assentarão as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar segundo suas bandeiras. Existe muita ordem para marchar corretamente, bandeiras aqui, cada tribo. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. Agora, quem ia encabeçar o terceiro exército seria Efraim, a bandeira do seu exército. Estará para a banda do ocidente. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, que foram contados deles, foram 40.500. E juntou a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedassur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 32.200. Efraim e Manassés são os dois filhos de José, sendo que Efraim era o mais novo, mas vai ser maior do que Manassés. Não é? Quando Jacó abençoou, trocou suas mãos, dizendo que o menor seria maior do que o maior. Né? Depois da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim, essa é a terceira ordem, foram 108.100. Notou que o número do exército também cai, 180, 150 na segunda ordem, agora 108.100, segundo os seus esquadrões. Esses marcharão em terceiro lugar. Então a marcha deles era em terceiro lugar depois do tabernáculo. Primeiro lugar, segundo lugar, o tabernáculo com os levitas, terceiro lugar. Primeiro era chamado tribo de Judá, segundo tribo de Rubem, terceiro tribo de Efraim, exército de Efraim, que ficava junto com Manassés e Benjamim. Agora vamos para a quarta e última, né, ordem de marchar. E o seu exército foi contado deles, então, vamos lá. A bandeira do exército de Dan estará para o norte. Dan estaria localizado para o norte, segundo os seus esquadrões. Verso 25 do capítulo 2 de Números. E Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados dele foram 62.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Aser. Então, junto com Dan, estaria Aser. E o seu exército que foram contados dele foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali. Yaira, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército foram contados com ele, foram 53.400. Então, aqui vai ter já mais números de exército. Todos que foram contados do exército de Dan foram 157.600. E esses marcharão em último lugar, 157.600. Está vendo? Esses iam marchar por último. A menor contagem era essa, que era em torno de 100.000. Aqui era 180, aqui 150, aqui os levitas, 100.000, e depois aqui mais 150.000. Juntando esses dois, 250.000, juntando esses dois, 180, com mais 150, 320.000. Então o primeiro exército aqui tinha pelo menos 70.000 homens a mais. Aqui os levitas e depois 250.000 atrás. O número, a divisão não é quase 100%, né, metade, mas mostra a divisão desses homens. Todos os que foram contados do exército de Dan
foram 157 mil, e esses marcharão em último lugar. O primeiro exército era chamado exército de Judá, o segundo exército era chamado exército de Rubem, o terceiro exército, exército de Efraim, e o último exército, o exército de Dan. Junto com Judá estava Issacar e Zebulon, junto com Rubem se encontrava Simeão e Gade, junto com Efraim, Manassés e Benjamim, e junto com Dan se encontrava Aser e Naphtali. Daí as 12 tribos, a 13ª tribo, a tribo de Levi, Todos esses foram contados, segundo as suas bandeiras. Verso 32. Esses são os que foram contados, filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos que foram contados do exército pelos seus esquadrões, novamente o exército todo, 603.550 homens. Vendo todo esse exército, dava 603.550 homens. Mas os levitas, verso 33, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Então, aqui nós temos a marcha, a preparação, como é que eles marchavam. Eu sei que o livro de Números não há muita coisa para comentar, porque são números, exércitos, a não ser a ordem, a tribo de Rubem ficava então ao oriente, a tribo de Judá ao oriente, junto com Issacar e Zebulon. A tribo de Rubem ficava ao sul, junto com Simeão e Gade. A tribo de Efraim, junto com Manassés e Benjamim, se encontrava ao ocidente, não é? E ao norte ficava a tribo de Dan, junto com Aser e Naphtali. Então, olhando o tabernáculo, só para você entender, olhando o tabernáculo, aqui ao oriente ficava então a tribo de Judá, depois a tribo de Issacar e Zebulon, Judá, Issacar e Zebulon, e esse exército era chamado exército de Judá. Depois ao sul nós teríamos a tribo de Rubem, Simeão e Gade. Depois ao ocidente nós teríamos a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte, que é para cá, ficaria a tribo de Dan, junto com Aser e Naphtali. Seria chamado o exército, que era o exército Judá, o exército do sul, exército Rubem, o exército do ocidente era chamado exército de Efraim, e o exército do norte, exército de Dan. Só para você ter uma ideia. A contagem total, 603.550 homens, dos de 20 anos para cima. Então, aqui nós temos as bandeiras, nós temos as gerações, os pais, os líderes, Deus determinou com detalhes a organização de Israel para a grande marcha que eles fariam através do deserto. Eles também deveriam armar o arraial segundo as suas bandeiras. Era uma dimensão militar que nós entendemos aqui. Eles também deveriam marchar segundo as suas gerações. Era a dimensão nacional como era organizado. E segundo as suas casas, seus pais, essa era a dimensão familiar. Então nós temos a dimensão das bandeiras, a dimensão militar, a dimensão nacional, a dimensão familiar. Todas essas dimensões nós vamos encontrar. Repetindo, a dimensão das bandeiras, a dimensão da militar, a dimensão nacional e a dimensão familiar. E o tabernáculo bem no meio, indicando a presença de Deus. Com isso, nós concluímos o primeiro e o segundo capítulo de Números, Aqui a organização deles antes de marchar, a ordem que eles deveriam marchar, o tabernáculo no meio deles. Deus procura estar no meio do seu povo. Jesus diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. A presença de Deus.
Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco. Quem esteve mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém.